Olá, seguimos com as parábolas do reino. Voltamos a Mateus capítulo 13. Agora vamos para o verso 24. Nós estivemos em Marcos um tempinho. A última parábola que estudamos foi a parábola da semente do reino de Deus. Agora vamos com uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24. E depois vamos, a partir do verso 36, vamos ler a parábola e a explicação da parábola. Mateus 13, 24, Jesus fala assim: Jesus apresentou-lhe outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhe respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ela também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Mateus 13:36, Jesus vai explicar a parábola. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam o mal. Os lançará na fornalha de fogo, ali haverá o choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A parábola do trigo e do joio fala das interações na igreja, como é que nós interagimos e por que às vezes surgem tantos escândalos dentro da comunidade da fé. Vamos então. Primeiro aspecto. Quem semeia? Na parábola do semeador e na parábola da semente, quem semeava somos nós. Neste caso é Jesus. Então, aí já torna um pouco o texto diferente, não é? Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente. E Jesus vai dizer, então, no verso 37, aquele que semeia, a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então, agora nós passamos de semeadores a semeados. Interessante, não? Mas as parábolas são assim, não tem como você encaixar uma figura no significado. As figuras podem ter vários significados dependendo do propósito daquele que dá a parábola. Então, interessante porque a semente que é o trigo é trigo. Você nunca verá um trigo se transformar em joio, ou o joio se transformar em trigo. Segundo Timóteo 2,19, Paulo fala que o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os seus, e afasta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ele é o Senhor da igreja, por isso que todos somos conhecidos desde antes da fundação do mundo. É isso que fala Romanos, capítulo 8, verso 29, quando fala que os que conheceu por antecipação, os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. E no Apocalipse vai falar, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 17, que aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro estão escritos desde antes da fundação do mundo. Então o Senhor é o Senhor da igreja. E a semente do Senhor não muda. Quem faz parte da igreja de Cristo, ele faz parte da igreja de Cristo. Ponto final. Por quê? Porque foi Deus que nos chamou. Por isso a frase, salvo sempre salvo, ela coloca então muita força naquele que é salvo. E se esquece que a perseverança do santo acontece pela ação do Senhor. Então, e isso que nós devemos recalcar. Aquele que é salvo pela graça de Deus.
É salvo porque Deus o escolheu. É salvo porque Deus o chamou. E permanece salvo porque é Deus que nos faz perseverar pela obra do seu Espírito. A garantia da nossa salvação não está em nós, está em Deus. Porque se estivesse em nós, seria muito difícil perseverar. Aliás, seria impossível perseverar. Então, nós temos que crer nisso. A força da nossa perseverança está no Senhor. Por isso é que trigo é trigo. E o dono da semente é aquele que semeia, que é o Senhor. Mas aí vem Satanás, que é o segundo aspecto. Satanás tentará incomodar a obra. Mas a convivência será necessária. Aí então Jesus vai contar na parábola que os homens dormiram, o inimigo veio e semeou joio. E quando começou a dar espigas, e é interessante porque quando na hora que dá fruto, é então quando todo mundo se dá conta de que uma coisa está errada. Por quê? Porque o joio e o trigo são muito parecidos, mas muito parecidos. E quando a espiga começa a aparecer, começa a perceber um pouco a diferença entre o joio e o trigo. A espiga do joio é um pouco diferente. Mas, na verdade, quando o fruto amadurece, é que se percebe realmente o que é joio e o que é trigo. Por quê? Porque no amadurecimento, o trigo ele vai tornando aquela cor meia dourada, amarelada, mas o joio acaba tornando uma cor verde escura, tirando a preto. E o trigo, quando ele está completamente amadurecido, a espiga cai, mas o joio permanece em pé, ela permanece firme ali. Então, a conversa entre os servos e o Senhor é essa. Arrancamos o trigo e o joio, arrancamos o joio para deixar o trigo vivo. E Jesus fala, e o Senhor fala, não, porque como agora está no processo e ainda está todo verde, tentando arrancar o joio, podemos arrancar um trigo. Vamos esperar a colheita, vamos esperar o amadurecimento, vamos esperar quando tudo então se mostre assim como ele é, para fazer então uma seleção correta. E ali, Jesus também vai inclusive falar do fim do mundo, e nós lembramos na série de escatologia em tempos de crise, nós já falamos sobre o juízo final, então desse assunto eu não tocarei aqui, você pode ir lá após esta mensagem. Mas veja como Satanás é quem semeia a má semente. E neste caso, as más sementes são pessoas. São aqueles de que Paulo falou, aqueles aos Efésios no capítulo 20, em Atos capítulo 20, aos anciãos de Éfeso na sua partida, quando ele falou que aconteceriam duas coisas. Aconteceria que lobos cruéis entrariam no meio do rebanho e dentro do rebanho também se levantariam homens falando coisas distorcidas. Isso está a partir do verso 28 do capítulo 20 de Atos até o verso 30. Na igreja temos pessoas de toda classe, de todo tipo. Nós temos pessoas convertidas, nós temos pessoas convencidas, nós temos pessoas que nunca mudaram, nós temos hipócritas, nós temos blasfemos, nós temos pessoas com desvio de comportamento. A igreja é assim, ela é uma mistura de pessoas, assim como é a sociedade. A igreja é um reflexo da sociedade. Então, o joio ele parece trigo, mas não é. No primeiro estágio é idêntico, não dá como diferenciá-lo, mas na medida em que vão crescendo, eles vão marcando suas diferenças, e mesmo assim é melhor esperar eles derem o fruto, e o fruto já completo, para perceber realmente quem é cada um. Por quê? E o interessante do joio é que o joio ele permite o cultivo de um fungo, que o joio, quando ingerido com esse fungo, ele pode matar as pessoas. A pessoa adoece, fica mal, e nos piores estágios a pessoa pode morrer. Então veja como o trigo era um problema sério. Sempre foi, e ainda hoje ele é uma praga. E assim então nós vemos. Nas igrejas nós temos escândalos, muitos escândalos. Nós temos pessoas com desvio de comportamento, pessoas com moral duvidosa, nós temos falsos mestres, nós temos pessoas que estão na igreja, mas que insistem em não mudar a vida, pessoas que resistem à liderança, pessoas que resistem a Deus, pessoas que às vezes nos perguntamos o que estão fazendo aqui. Mas entenda uma coisa, isso é necessário. Mas nós temos também aqueles que são sutis, aqueles que nunca fazem nada, aqueles que não contribuem, aqueles que atrapalham pela sua passividade, que criticam e não fazem nada. Então nós temos
E nós temos, é claro, nós temos os fiéis, nós temos aqueles que participam, nós temos aqueles que servem, nós temos aqueles que lutam contra seus pecados, nós temos aqueles que fazem a obra de Deus andar através da oração, do ensino, da contribuição, através da divulgação. São aqueles que se esforçam, são aqueles que sofrem por causa dos que trazem escândalo para a igreja. Então, essas pessoas que atrapalham a vida, os primeiros que eu comentei, são aqueles que são candidatos ao joio. Se nós tivéssemos uma premiação de candidatos a joio, eles levariam todos os prêmios. Por quê? Porque eles desgastam a liderança da igreja. Eles levantam falso testemunho e desgastam o testemunho da igreja fora da igreja e dentro da igreja também. E envergonham o testemunho de Cristo. O mais impactante não é que o nome da igreja seja manchado, o rótulo do nome da igreja. O mais triste de tudo é quando o nome do Senhor é blasfemado. Isso aí é duro, porque é um pecado seríssimo diante de Deus. O joio e o trigo, então, se parecem muito nos estágios iniciais, e isso a igreja no presente. Nem toda disciplina, por mais cirúrgica que for, vai extirpar o problema completo. Muitos, por quê? Porque nós vamos ver o seguinte, muitos precisam de exortação, ensino, e às vezes de disciplina para voltar. Eles são pessoas que precisam de um acompanhamento maior para continuar na caminhada. Trigo. Outros insistem no seu pecado. E ali então aplica aquilo que fala Mateus 18. Você vai chamar ele individualmente, depois chama 2 ou 3 testemunhas, depois tem que chamar a igreja toda. E ali Jesus fala, então tem ele como um gentil, como um publicano, como uma pessoa sem temor de Deus. Expulsa aquela pessoa da igreja. Mateus 18. Então, mas nem sempre isso dá para fazer. E por amor ao trigo, muito joio deve ser preservado. Por quê? Porque nos estágios iniciais, o joio e o trigo se parecem. No começo, na hora que o fruto começa a aparecer, o joio e o trigo se parecem muito. Então nós temos que tomar sumo cuidado na hora de julgar, na hora de estabelecer disciplina. Como líderes isso é muito, muito difícil. Por quê? Porque o trabalho da igreja, na verdade, é o cuidado e o discipulado de todos. E aos poucos, então, através desse contato contínuo da igreja, dentro dela mesma, dentro da comunidade, as coisas começam a aparecer. Então, sermos rigorosos demais pode trazer consequências duras, inclusive para aqueles que estão começando na fé, porque muitos vão se desanimar se a igreja se transformar num quartel militar que impede qualquer deslize, qualquer desvio. Mas, por outro lado, se a igreja se tornar permissiva demais, ela vai encher de pessoas, mas um monte de pessoas indisciplinadas, um monte de pessoas que não lutam pela santificação, um monte de pessoas que vão achar que do jeito que está a vida, está bom demais. E também não é. Salomão vai dizer isso em Eclesiastes, que nós não podemos ser nem rígidos, nem injustos demais, nem injustos demais. O que Eclesiastes vai dizer é que nós precisamos de uma medida de tolerância ao erro, mas sem chegar ao ponto de sermos tolerantes demais, abrindo a porta a todo mundo e tornar o evangelho, que é uma porta estreita, uma porta larga. Parece contraditório, mas é um assunto para pensar. Até que ponto a nossa disciplina tem sido muito relaxada ou até que ponto a nossa disciplina tem sido muito rígida. Isso nós vemos inclusive no comportamento da igreja e a maneira como ela reage perante o perdão de Deus, perante a misericórdia de Deus e a maneira como ela reage perante as pessoas que chegam na igreja. Então, é muito cuidado. A chave, neste caso, ao meu ver, o que a Bíblia vai mostrar é perseverar e aguardar. Não podemos nos precipitar. Se nós vemos desvios nas pessoas, nós podemos confrontar as pessoas. Podemos sim, aliás, devemos confrontar. E não é necessariamente o pastor. Quem deve confrontar em primeiro lugar é aquela pessoa que vê o erro. Quando nós chegarmos a Mateus 18, nós vamos perceber isso. A pessoa que deve dar a primeira palavra a uma pessoa que erra é aquele que vê o erro, porque isso evita a murmuração. Esse é o primeiro passo. Acompanhar a pessoa nesse processo de santificação. Aguardar. A igreja deve cuidar de todos, inclusive do joio, porque nós não sabemos se realmente ele é um joio ou um trigo. Muitas pessoas podem nos surpreender. As pessoas amadurecem e mudam muito. Eu tive um amigo há muitos anos, aliás, eu era criança,
que ele era muito briguento, mas muito briguento quando crianças, e nós tínhamos dificuldade para nos relacionar com ele. Ele, quando se tornou adolescente, ele mudou. Por quê? Pela maturidade, o amadurecimento, a conversa. Ele foi entendendo que esse comportamento ia afastá-lo das amizades. E ele mudou. Ele chegou um dia, reuniu toda a turma, foi, pediu perdão, se tornou uma pessoa, pensa uma pessoa completamente diferente. Por quê? Porque a pessoa cresce. E quando há crescimento, há mudanças. O Filho de Deus é também assim. Nós também crescemos, nós amadurecemos. Então nós temos que tomar esse cuidado. A vida de igreja como igreja vai fazer que o joio apareça, inclusive que o joio queira sair dali desarraigado. Por quê? A moeda falsa nunca será verdadeira, por mais que você tente demonstrar. E a igreja que prega o evangelho, que vive o evangelho, ela vai fazer que o joio flutue, assim como a escória flutua quando o metal é fundido. O juízo final será a grande colheita. E ali é nesse momento em que acontecerá a verdadeira separação entre o trigo e o joio. Daniel capítulo 12 fala que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como estrelas sempre e eternamente. Os que convertem muitos para a justiça. Olha o chamado aí. Então devemos ter certeza da nossa convicção. Trigo é trigo, joio é joio. Quando Jesus voltar, nós veremos quem é quem. Então precisamos do arrependimento e da conversão, da prática de vida cristã. O que podemos fazer então? Aos que são devidamente identificados como falsos mestres, denunciar e largar, não tem erro. Aos que insistem em viver no pecado ou têm uma prática de pecado, Mateus 18. A sós, 2 ou 3 testemunhas, igreja e, se for o caso, exclusão. Os que têm comportamento duvidoso, discipulado e acompanhamento visando o arrependimento. E aquele que é hipócrita? Aí é difícil, porque você tem que pegar ele na hipocrisia para confrontar. Mas enquanto ele estiver na igreja, haverá uma possibilidade dele se arrepender. Nós devemos visar o arrependimento, inclusive a disciplina da igreja deve visar o arrependimento da pessoa. Devemos exortar, acompanhar, consolar, animar e fazer tudo o que estiver no nosso meio, principalmente a pregação do Evangelho, para que as pessoas confrontadas através do Espírito de Deus, elas consigam então entender a sua vida e, movidos pelo Senhor, se arrependerem. Aquele que é filho de Deus, com certeza, vai se arrepender. Então, esta parábola é dura por quê? Porque o crente e o falso crente moram juntos. Um faz a obra do Evangelho e o outro atrapalha. E será difícil tirar o joio. De fato, muito joio tem que permanecer na igreja por amor ao trigo. E por isso, assim como o trigo se diferencia do joio pela maturidade, nós esperamos que o cristão manifeste quem ele é pelas suas obras. Conclusão fácil. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de pregar o Evangelho, não nos cansemos de praticar o amor, não nos cansemos de viver uma vida de discipulado contínuo. Tenha alguém para discipular e não nos cansemos de adorar e buscar a Deus. Quer seja em casa, quer seja na igreja, mas nós devemos ser igreja o tempo todo. Essa é a parábola do trigo e do joio, uma parábola que nos ensina não a olhar o outro como joio, mas a praticar o amor, inclusive com aqueles que são joio, visando o arrependimento. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos nesta hora pela tua misericórdia e graça. Eu oro, Deus, para que haja uma profunda convicção de arrependimento em todos nós, para que possamos viver para a tua glória. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. A próxima parábola é a parábola do grão de mostaza e o fermento. Até então, estas foram as parábolas do reino de Mateus, capítulo 13. Até então.